Esta gravação é do Congresso MV 2 em 1, novembro de 2018. Ontem começamos o estudo sobre a natureza humana de Jesus e nós vimos maiormente alguns textos, em algumas literaturas da nossa igreja, onde no passado se dizia muito claramente, dentro da denominação, era a teologia da denominação, que Cristo tomou uma natureza humana pecaminosa. E diz com essas palavras, nós lemos, por exemplo, no livro de Estudos Bíblicos, página 140, só recapitulando. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza humana decaída, pecaminosa. Então, até a década de 50, esta teologia era ensinada abertamente na Igreja Adventista. E como o próprio George Knight, que foi honesto nas considerações que ele fez no livro Questões sobre Doutrina, ele fala que até a década de 50, na parte introdutória do livro, ele diz que a maioria, ou quase todos os líderes da Igreja Adventista acreditavam que Jesus havia assumido sobre si, tomado sobre si uma natureza humana decaída, pecaminosa. Lá nos dias da irmã White, o pastor Steve Haskell, não poderia escrever esse livro, a Mensageira do Senhor, mas tem uma parte aqui que Herbert Douglas faz menção aos trabalhos do pastor, página 199, do pastor Steve Haskell. Ele também endossava a teologia de que Jesus havia tomado sobre si uma natureza humana decaída, pecaminosa. Então ontem estudamos bastante sobre esses pontos, E hoje eu gostaria de avançar com vocês um pouquinho, olhando alguns textos da irmã White. Eu acredito que são textos bem claros, tá? E eu não tenho por objetivo dizer que sou o dono da verdade. Por isso que nós vamos ler os textos e cada um vai poder tecer a sua consideração e tomar a sua decisão quanto a esse ponto. O Mensagem Escolhidos, volume 1, na página 244, diz que o estudo da natureza humana de Jesus deve ser um dos nossos temas principais. Ela fala que todos aqueles que avançam nesse estudo encontrarão muitos tesouros. Então não é um tema sem importância, como muitas vezes, precipitadamente, uma pessoa fala, esse assunto é polêmico, não é tão importante. Mas eu acredito que seja, sim, importante sabermos com qual natureza Jesus veio, porque isso vai me dar maior ou menor possibilidade de lutar para obter a vitória. Tá? Então, justamente isso nós vamos estudar hoje, ver alguns textos aqui. Vamos iniciar aqui no livro de Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 1, Deus fala sobre a divindade de Jesus. No capítulo 1, por exemplo, Deus chama Jesus de Deus. Olhem aí o capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. O verso 8 é Deus falando, e olha só o que Deus diz. Mas do Filho, Deus diz, 2 pontos. Ó Deus, o seu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça, verso 9, e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os seus irmãos. Então, no texto, Deus está chamando Jesus de Deus. Fica bem claro na leitura. Então, no capítulo 1, Paulo apresenta a natureza divina de Jesus. Já no capítulo 2, ele vai apresentar a natureza humana de Jesus. Então, em toda a Bíblia, o capítulo mais sistemático que aborda sobre o tema da natureza humana de Jesus encontra-se em Hebreus, capítulo 2. Porque aqui, na verdade, ele vai também, e talvez seja a pergunta mais importante, ele vai também mostrar por que Cristo teve que ser feito semelhante
ao homem em todas as coisas. Nós vamos ver textos daqui a pouco que diz que Cristo foi feito semelhante ao homem e ele teve que enfrentar exatamente as mesmas coisas que nós precisamos ou que nós enfrentamos. Precisamos enfrentar e enfrentamos. Então, no capítulo 2 de Hebreus, agora, no capítulo 2, o verso 7 diz assim: Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, referindo-se a Jesus, mas aqui é uma extração do Salmo 8 que refere-se à criação de Adão também. Mas aqui Paulo aplica para a criação de Jesus, ou o nascimento de Jesus nessa terra, a encarnação de Cristo. O verso 7 diz então: Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Verso 8: Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, ora, visto que tudo estava sujeito, todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito, mas agora ainda não vemos como todas as coisas lhe estejam sujeitas. Verso 9 agora: Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos. Por que ele foi feito um pouco menor do que os anjos? Por causa da paixão da morte. Para quê? Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, por que Jesus teve que ser feito semelhante ao homem? Para provar a paixão da morte. Para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Então, em poucas palavras, Jesus, em primeiro lugar, teria que ser homem, porque senão ele não morreria. Qual era a única coisa que podia matar Adão? A única coisa. Adão podia morrer? Podia. Ele podia. Qual era a única coisa? A desobediência, o pecado. Se ele não pecasse, o que iria acontecer com ele? Ele não morreria. Mas depois do pecado, ele foi retirado do jardim do Éden e colocado em outras circunstâncias. Em circunstâncias onde todos aqueles que viessem a partir de Adão, por causa do processo chamado morte que ele desencadeou no Éden, qual seria o quinhão? Todos morreriam. Todos morreriam. Para Adão morrer, ele teve que perder a sua natureza pré-lapsariana. Para Adão morrer, ele teve que perder a sua natureza pré-lapsariana. Quando o homem pecou e ele foi expulso do jardim, por que Deus não permitiu que ele comesse da árvore da vida? Para não perpetuar o pecado. Então, se ele não tem acesso à árvore da vida e agora tem uma natureza pecaminosa, o que poderia acontecer com o homem? Ele poderia morrer. Avançando aqui, capítulo 2, verso 10. Porque convinha que aquele quem aqui? O Pai, na verdade. Para quem são todas as coisas, e mediante quem trouxe também mediante quem também tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Ou seja, dos filhos, dos homens, verso 11. Porque assim o que santifica Jesus, como os que são santificados, são todos de um. Quem é esse um? O Pai. Por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos. Ok? Irmãos, vamos avançando aqui no raciocínio. Porque, verso 11, assim que santifica como os que são santificados. Esses santificados são aqueles que passaram pela experiência do novo nascimento. E no verso 10, os santificados são chamados de filhos. E no verso 12 diz, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos. Então, os filhos do verso 10, que são chamados de santificados no verso 11, no verso 12 são chamados de meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, Jesus falando em Deus, e outra vez, eis-me aqui, e os filhos que Deus me deu. Verso 14.
E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Verso 15, só estou lendo tudo para ter o contexto. E livrasse todos os que, com medo da morte, estivessem por toda a vida sujeitos à servidão. 16, porque, na verdade, ele não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência ou a natureza de Abraão. Verso 17, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Em tudo. Quem são os irmãos aqui no contexto? Do verso 11, né? Os santificados, os filhos. Então, quando o texto diz que Jesus tomou a natureza humana, ele tomou a natureza humana de quem? Dos santificados. E agora eu gostaria de falar algo para vocês, meus irmãos. Existe uma ala dentro daqueles que acreditam que Jesus tomou uma natureza humana, pecaminosa, que excedem o que está escrito. Quando a Bíblia apresenta que Jesus tomou a natureza humana, ele tomou a natureza humana, mas de homens que foram ou já eram homens santificados. Homens que já haviam passado pela experiência do novo nascimento. Eu faço uma pergunta para vocês. Enoque foi um homem que teve uma vida santificada? Sim. Sim. Qual natureza ele tinha? Pecaminosa ou não pecaminosa? Pecaminosa. A natureza pecaminosa a gente só perde quando? Na glorificação. Elias foi um homem santificado? Sim. Qual natureza ele tinha? Pecaminosa. Então, uma criança no ventre, qual natureza ela tem? Pecaminosa. A questão é que ter natureza pecaminosa, como vimos ontem, não é pecado. Não é pecado. Ter a natureza pecaminosa não constitui a pessoa pecadora, ok? Mas Jesus não tomou a natureza do pervertido ladrão. Uma pessoa que é naturalmente inclinada para as coisas ruins. Jesus tomou a natureza humana, segundo a Bíblia, dos santificados. Dos santificados. Mas nós vamos avançar ainda nesse raciocínio. Não faz muito tempo, eu estava ouvindo uma palestra de uma pessoa, pessoalmente, e aí ele começou a atribuir coisas na conta de Jesus que eu me manifestei para o irmão, eu sou melhor do que o Jesus que você está pintando aí. Porque se Jesus teve até inclinação homossexual, para adultério, para roubo, para tudo isso, eu que acessei as tendências herdadas para o mal, eu não tenho todas essas tentações. Jesus ele não era inclinado para essas coisas, mas ele se baseava em quê? Justamente nesse verso 17, porque convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Eu falo, meu irmão, se a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, ele tem que ser tentado também no homossexualismo, porque senão como que ele ia se identificar com o homossexual? Então, este é um extremo, e por causa deste extremo que muitas vezes as pessoas repudiam quando falamos que acreditamos que Jesus era pós-lapsariano. Quando foi que Jesus se identificou com a tentação que um homossexual sofre? A irmã White fala nas tentações como que Jesus se identifica com a tentação de todo mundo. Desejado 116, ela fala assim, as sedutoras tentações que Cristo resistiu foram as mesmas que tão dificilmente achamos vencer. A pressão que existia sobre ele era muito grande, e Cristo suportou a prova quanto ao apetite, o amor à riqueza e a presunção. Então, quais são onde existe a origem de todas as tentações? Vencer o apetite, a avareza, o amor aos prazeres e a presunção. Qual desses três pecados encontramos a tentação para o homossexualismo? O apetite. Jesus se identifica com o que sofre com tentações contra a pedofilia. Ele se identifica com essa tentação? Também se identifica. Qual dessas três?
O apetite. Então, toda tentação relacionada ao desejo da carne, Cristo suportou-a no seu aspecto máximo. Quando? Na tentação do deserto em transformar ou não as pedras em pães. Então, Cristo não precisa ser tentado para o roubo, para saber o que é ser tentado para o roubo. Na verdade, ele foi tentado na raiz desta tentação. Ele não precisou ser tentado ao adultério para saber o que passa no coração daquele que é tentado nessas coisas. Por quê? Porque ele resistiu, na verdade, à raiz desta tentação. E, na verdade, ele pode se identificar de maneira plena, sabem por quê? Porque a irmã White fala no Mensagens Escolhidas 3, página 132, 130 e... Deixa eu ver a página 136. Ela fala que as tentações que eu mencionei agora que Cristo sofreu, ela fala que é 100 vezes maior por ser a origem da tentação. Ela fala que é 100 vezes mais difícil de suportar do que a que vem sobre nós. Então, o homossexual ele é tentado ao homossexualismo. Mas Jesus se identifica com aquela tentação porque ele sofreu a raiz daquela tentação 100 vezes mais. 100 vezes mais. Por isso que ele pode se identificar. Não, seria porque ele tinha o poder de transformar as pedras em pães, ele tinha esse poder. Eu acho que seria por vários motivos, né? Mas um deles foi justamente a tentação de realmente transformar a pedra em pão. Que ele tinha esse poder. Apesar que Jesus ele se esvaziou, né? Ele tinha como pedir o Pai. E nós também temos condição, né? Eu queria só fazer um comentário sobre essa questão que o Silvio está falando. Em Patriarcas e Profetas, quando comenta a história do povo de Israel na caminhada, já próximo a chegar, né, na Terra Prometida, eles começam a pedir carne. E o Patriarca e Profeta diz que aquela tentação que Satanás colocou naquele povo, né, aquilo ali fomentava, se eles caíssem, pelo alimento, eles seriam suscetíveis à sensualidade. E Satanás poderia tomar a vida deles, só pela sensualidade. A verdade, o apetite, o comer está tudo ligado. Tudo interligado. No caso, no deserto, Deus venceu a vontade, sentiu vontade de transformar a pedra em pão. Sim, na verdade, meus irmãos, o deserto da tentação, eu vou falar algo para vocês aqui que é chocante, tá? Mas eu quero falar respaldado com essa citação. A menos que haja, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 132, a menos que haja a possibilidade de ceder, a tentação não pode ser tentação. A menos que haja uma possibilidade de queda, eu não posso dizer que a tentação seja tentação. Todos entenderam até aqui? Essa parte da citação? Se o furto não é uma tentação para mim, eu vou ter desejo de furtar o livro do irmão? Eu posso dizer que eu estou sendo tentado? Não, porque eu não tenho a menor inclinação. Então o texto está dizendo, a menos que haja a possibilidade de ceder à tentação, a tentação não pode ser tentação. Então tem que existir a possibilidade de ceder. E ela fala, foi esta a aprovação que Cristo passou no deserto. E Cristo foi tentado em quais coisas no deserto? Transformar a pedra em pão. Qual foi a segunda? A avareza. E qual foi o terceiro? A presunção. Então, quando Satanás disse assim para Cristo, se você se ajoelhar diante de mim, eu vou te dar tudo isso aqui. Aquilo ali foi uma tentação para Jesus. Vocês concordam que foi? Porque o que Mateus 4 diz? Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado. Então, naquele momento ali Cristo foi tentado a fazer aquilo, por quê? Porque ele poderia alcançar o reino sem passar pelo sofrimento da morte. Falou, você quer isso aqui? Você morreu por eles? Então, se você morreu por eles, me adora que eu te dou. Então, Jesus foi tentado nesses três aspectos. Agora, qual é a grande vantagem? Ele suportou a tentação, mesmo que ela tenha sido demasiado forte, mesmo que ela tenha sido
100 vezes mais forte do que a tentação que nos assedia. Aí a gente, normal, a gente pode falar assim, mas Jesus não ia pensar assim, Deus, ele veio do Pai e para que ele ia querer aceitar o reino vindo de Satanás. Nós também, Deus também fez a mesma coisa. Ele não foi tentado a adorar Satanás, ele foi tentado a pegar o atalho. Qual seria o atalho? Eu pego o reino sem passar pela morte. Essa foi a tentação. Ok, capítulo 2 de Hebreus, verso 17. Verso 17 diz assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Agora, para quê? Para quê? Segundo o próprio texto, para quê? O que diz depois? Por isso convinha que ele fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Então, para que Jesus precisava ser semelhante aos irmãos? Para ser misericordioso. Não é isso que o texto está dizendo? Que ele deveria ser semelhante aos irmãos para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode ocorrer os que nas mesmas coisas são tentados. Então, meus irmãos, era necessário Jesus se identificar plenamente com as nossas lutas, porque senão ele não ia saber qual era a caloria do fogo. Só sabe o que é perder um filho quem perde um filho. Só sabe o que é viver na pobreza quem vive na pobreza. Só sabe o que é sofrer uma traição quem sofre uma traição. Por mais que nós venhamos a ter uma ideia teórica do que é uma pessoa sofrer um acidente e ficar acamado ou presa numa cadeira de rodas, por mais que eu tenha isso em teoria, que não é fácil, por mais que eu seja empático e coloque-me no lugar daquela pessoa, eu jamais vou sentir o que aquela pessoa está sentindo. Eu jamais vou saber o que é a solidão de uma pessoa que vive só, a não ser que eu mesmo experimente isso. E Jesus teve que experimentar exatamente aquilo que nós experimentamos, porque aí ele iria saber o que é realmente sofrer. Ele ia saber o que é uma mãe perder um filho. Ele ia saber o que é um pai perder um filho. Isso é o que será? É um avião? Não tem problema não. Então, meus irmãos, como que Jesus seria plenamente, como que ele se identificaria plenamente com aquilo que nós sofremos se ele não experimentasse na plenitude o que nós experimentamos? Então era necessário ele experimentar todo tipo de sofrimento que nós experimentamos. E ele experimentou isso no grau máximo. Por isso que a Bíblia é muito clara em dizer que Deus vai julgar cada ser humano de maneira individual. Ele vai julgar cada ser humano de maneira individual, porque cada ser humano é uma entidade individual que tem respostas diferentes diante de diferentes situações. Tem homens que, quando são traídos, matam a esposa, mas tem homens que perdoam. Tem homens que, quando passam por uma prova, têm determinado comportamento, mas o outro tem um comportamento distinto. Então Deus vai julgar de maneira individual, porque individualmente ele experimentou na pessoa de Jesus tudo aquilo que nós experimentamos. Na verdade, ele se dignou, diz a irmã White, de ir caminhando até alcançar o nível da raça humana decaída, para que ele pudesse ter empatia. Ele sabe interceder por aquele que está lá no seu leito chorando por alguma tribulação, porque um dia ele passou por aquilo ali, um dia ele experimentou aquele sofrimento. Se ele não tivesse passado por estas dores inerentes a ter uma natureza pecaminosa que inclina-se a não fazer a vontade de Deus, como ele experimentaria o que nós experimentamos? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
A vontade de Jesus sempre esteve em harmonia com a vontade de Deus? Nem sempre. Quando ele diz assim, eu desci do céu para fazer a vontade do Pai e não a minha. Olha, eu desci do céu para fazer a vontade do Pai e não a minha. Nós temos quantas vontades aqui? Duas. A de Jesus é do Pai. Quando Jesus diz assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai. Quando Jesus diz assim, Pai, passa-te de mim o cálice. Qual era a vontade de Jesus? Não beber. Mas qual era o diferencial de Jesus? Que ele sempre concluía. Fazer a vontade do Pai. Seja a sua vontade, não a minha vontade. Porque qual é a minha vontade? Não beber o cálice, não passar. Mas eu submeto a minha vontade, Pai, a sua vontade. Então Jesus sabe o que é interceder. Vocês já leram sobre a história de Getsemane, que a irmã White fala que Jesus quase foi vencido pela tentação de não interceder mais pela raça humana e deixar eles perecer? Ele quase foi vencido. A irmã White diz aqui que essa tentação foi súbita e violenta, que incidiu sobre Jesus. Quando ele contemplou o terrível destino que ele teria na cruz, ele temeu na sua humanidade, mas ele sempre dizia, seja feita a tua vontade, não a minha, porque a minha vontade está em conflito com a sua vontade. Agora Jesus tinha um diferencial que nós podemos ter. Qual? Jesus não tinha propensão pecaminosa. Jesus não tinha propensão pecaminosa. Então ele era diferente de nós. Jesus não tinha propensão pecaminosa. Agora o que Deus espera de nós? Que não tenhamos também. Olha só o que eu vou ler para vocês aqui. Eu separei várias citações. Nós não necessitamos reter uma só propensão pecaminosa, se quiser. Review and Herald, de 1900. Então, quantas propensões nós podemos reter? Nenhuma. Outra aqui que está no comentário bíblico Adventista, volume 7, página 943, diz o seguinte: não precisamos conservar uma propensão pecaminosa. As tendências herdadas e mesmo aquelas que foram cultivadas para o mal são separadas do nosso caráter. São separadas do caráter. Tanto que a irmã White fala que Jesus não herdou caráter, ele construiu caráter. Caráter e natureza são coisas diferentes. Caráter e propensão são coisas diferentes. No caso, então, ele não herdou nada do caráter de Maria, apesar de ter... Ele teve a herança hereditária, mas herdada que todos herdam, mas ele não teve tendências pecaminosas. Então Maria não passou nada para o caráter de Cristo, apesar de ter... Exatamente. Jesus nasceu cheio do Espírito Santo desde o ventre. Então ele tem essa grande vantagem. Não, quando que nós podemos alcançar isso e devemos? Quando estiver cheio do Espírito Santo. Quando estiver cheio do Espírito Santo ou no novo nascimento, na conversão. Na nossa conversão, nós atingimos exatamente o estado que Jesus possuía quando nasceu, cheio do Espírito Santo, sem propensão pecaminosa. Nós podemos alcançar isso no novo nascimento. Então são três coisas diferentes: propensão, caráter e natureza. A natureza e propensão estão relacionadas, porque existem propensões para o bem e propensões para o mal. Natureza e propensão, qual é a diferença? Não, eu posso dizer que é a mesma coisa, porque existem pessoas que têm propensões para o mal e tem outras que não. Mas por que o texto está dizendo que não precisamos ter nenhuma propensão? Porque podemos vencê-las. E Jesus não nasceu com Não nasceu com nenhuma propensão para o mal. Ele já nasceu vencedor. Ele já nasceu convertido. Assim, porque a gente só vai perder a natureza pecaminosa na vida de Deus. Exatamente. Então, a gente não precisa ter nenhuma propensão. Então, propensão é diferente de natureza. Não, senão a gente ia dividir muito o ser humano. Porque é possível, como o texto que a irmã acabou de mencionar, é possível você ter a natureza pecaminosa. Isso. Ter a propensão. Exatamente. Mas está relacionado. Com uma propensão para o álcool.
eu posso eliminá-la de minha vida? Pode. Não. Claro que posso. E continuo com a natureza o quê? Pecaminosa. Mas está relacionado à nossa natureza pecaminosa. O fato de se gerar isso em nós, né? Sim. De se gerar. Então, mas como o irmão falou de Maria ela não passou essas propensões para ele porque ela não tinha, porque Deus escolheu uma serva de Deus. Exatamente, ela já era uma mulher convertida. Mas João Batista também. Os pais dele, segundo o texto, eram irrepreensíveis diante do Senhor. Mas o que ela tinha, ela passou para ele. O que ela tinha, passou. O Silveira, esse aqui é que é um ponto assim realmente de uma certa dificuldade de compreensão. Porque sem dúvida Maria passou para Jesus tudo que ela tinha. Exatamente. Só que aí, ao meu ver, a gente soluciona essa questão com o fato de que Jesus ele foi gerado pelo Espírito Santo. Assim como nós no novo nascimento. Exatamente. Isso, exatamente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Então, Maria passou o caráter santificado para Que ela mesma já tinha. Que ela mesma já tinha. E as tendências que ela tinha também. Exatamente. Ela, a mãe dela, o Só pai que dela. quando a gente olha para Maria, a gente já vê que ela era uma pessoa que inclinava-se para as coisas de Deus. Eu não acredito que ela cultivava propensões pecaminosas. Então, se ela não tinha como ela transferir também. Tá, então, Mas a natureza, Agora, Silverino, pecaminosa ela já tinha, né? Como todos têm. a natureza me parece perigoso a gente entrar nessa questão dos méritos de Maria. Que Maria tinha um caráter isso, aquilo, então. Eu acho complicado, porque eu acho mais natural a gente receber como está. Maria era uma mulher normal, como qualquer outra. Sim, ela não tinha vantagens. Então ela legou, ela transmitiu para Jesus Exatamente. tudo que ela tinha. Exatamente. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, nesse encontro da humanidade com a divindade, veio o poder para vencer toda e qualquer tendência. Assim como Isabel, que também era uma mulher cheia do Espírito Santo, e o que tinha ela outorgou ao seu filho João Batista. Só que João não foi gerado pelo Espírito Santo. É Não. diferente, né? O irmão, Eu só queria ir em cima do que o Lucas falou, ele herdou o caráter de Maria, que caráter a gente não herda, caráter se que vai constrói. acontecer e vai construir. É o que Jesus construiu dele, né? Até o irmão fala que ele começou a trabalhar por si, né? Na construção do seu caráter. Mas vamos só manter a ordem para assim, todos que possam participar, irmão de mim. Edmundo. Oi? Não, é o seguinte, Maria era uma excelente mulher e cristã, mas ela mesmo dependia do filho dela para se salvar. E ela era uma pecadora também, não extrema pecadora, mas pecadora. Todos pecaram. Agora, ela não passou só o que de bom ela tinha, ela passou os 4.000 anos atrás de degradação humana dentro do óvulo de Maria. O Espírito Santo fez apenas o papel da célula masculina. Vocês sabem, né? A célula masculina, só. O óvulo é inteiramente de Maria. A única coisa que Jesus tinha diferente era a parte masculina que se concebeu fecundando o óvulo de Maria. Daí pra frente foi tudo normal. E claro que essa célula espiritual que Jesus recebeu também veio com o batismo total do Espírito Santo com ele. O resto foi tudo igual para o nosso. Teve 9 meses, teve gestação, teve nascimento, teve dor, teve tudo. E ele ainda carregou os 4.000 anos de problemas. Né? Só que esses problemas foram suavizados com o fato de Maria ser uma excelente mulher. Exatamente. Existem tendências herdadas e tendências cultivadas, né? Jesus nunca cultivou uma tendência má, por isso que ele não tinha propensão pecaminosa. Vamos ler agora mais alguns textos. Jesus tomou sobre si a semelhança da carne pecaminosa e foi feito em todos os pontos como seus irmãos. Todos os pontos. Depois eu posso passar a citação para vocês. Está em Sinais dos Tempos de 1895. Essa palavra pecaminosa assusta um pouco. Carne é coisa que, infelizmente, parece que a nossa igreja organizada não entende.
Carne pecaminosa significa tendente ao pecado. Tendência, mas não é pecado. Exatamente. Não é pecado. Ó, outra citação diz assim, ó, Jesus tomou sobre si mesmo a natureza humana, sofredora, decaída, corrompida, degradada pelo pecado. Instrutor Jovem, 1900. Eu inclusive, eu diria até um pouco diferente, Edmundo, porque natureza pecaminosa não é sinônimo de natureza tendente para o pecado. Não é sinônimo. Não é sinônimo. Não. Tanto é que Jesus tinha natureza pecaminosa e não tinha tendência. Depois eu passo para você. Tanto é que a gente pode, com a natureza pecaminosa, nós não somos obrigados a viver com tendências para o pecado. Não, elas têm que ser vencidas. A propensão tem que ser vencida. Mas olha, vamos avançar. Ó, nele, Jesus não havia engano e nem pecado. Ele sempre foi íntegro e puro, embora tivesse tomado sobre si a nossa natureza impura e pecaminosa. Review and Herald de 1896. Vamos ver outra mais. Aqui o texto que diz, ó, não precisamos reter uma propensão pecaminosa sequer, podemos vencê-las. Não precisamos conservar em nós propensões pecaminosas. Então, se nós precisamos vencê-la, por que Jesus tinha? Não tinha. Ó, outra aqui, Sinais dos Tempos, de 1900. Adão foi tentado pelo inimigo e caiu. Não foi pecado inerente a ele que o fez ceder, pois Deus o fez puro e reto, a sua própria imagem. Ele era tão perfeito quanto os anjos perante o trono. Não havia nele princípios corruptos, nem tendências para o mal em Adão. Mas, quando Cristo veio para enfrentar as tentações de Satanás, ele possuía a semelhança da carne pecaminosa. Tá, vamos ver outra citação. Essa está em Sinais dos Tempos. Ó, agora outro comentário bíblico. Quando nós somos limpos de todo pecado, de todos os nossos defeitos de caráter, nós não mais reteremos nenhuma propensão pecaminosa. Nenhuma, nem cultivada e nem herdada. Sai tudo. As tentações pecaminosas, as tendências pecaminosas vão perder. Sinais dos Tempos. Mas depois eu posso passar. As tendências teremos sempre. O efeito delas é que serve. A primeira está em Sinais dos Tempos, de 17 de 10 de 1900. 17 de 10 de 1900. Tá. Mas deixa eu só passar as referências, senão eu fico perdido. Comentário Bíblico, volume 7, página 943. Vocês esperam ler só mais as duas citações e a gente comenta? Tá? Olha só, comentário bíblico, volume 7, 943. Aqui o comentário é referência, mas é citação da irmã White, tá? Vocês sabem que ela tem as citações lá, né? Diz assim, quando somos participantes da natureza divina, olha só esse texto, vai separar natureza e caráter. Quando somos participantes da natureza divina, as propensões e tendências herdadas e cultivadas para o mal são separadas do caráter. Amém. São retiradas do caráter. E somos feitos um poder vivo para Deus. Amém. Então toda a tendência, eu herdei do meu pai o alcoolismo, promiscuidade, tudo isso pode ser removido do caráter. A outra citação, Review and Herald, 22 de 8 de 1907. Vamos lá. Diz assim: trajado com as vestes da humanidade, o Filho de Deus desceu ao nível daqueles que ele desejava salvar. Está vendo? O nível daqueles que ele desejava salvar. Não havia nele culpa ou pecaminosidade. Mas está vendo que as pessoas às vezes confundem. Lá diz que ele tomou a natureza humana pecaminosa, mas aqui está dizendo que não tinha pecaminosidade. Mas aqui não está falando de natureza pecaminosa. Ele não tinha pecaminosidade porque ele não pecou. Simplesmente. Foi sempre puro e incontaminado. Agora olha só, todavia tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Então ele não tinha pecaminosidade, mas tinha uma natureza pecaminosa. Revestindo sua divindade com a humanidade a fim de que ele pudesse associar-se com a humanidade caída. Ele buscou resgatar
ele buscou resgatar para o homem, aquilo que, pela desobediência de Adão, Adão havia perdido. Vivendo Herald, 22/8/1907. Então, Jesus tinha uma natureza pecaminosa, mas não tinha pecaminosidade. Deixa eu só ler aqui outra que vai estar na mesma linha, que eu me lembrei agora. Quer ver? Ó. 131, olha só. Tem que entender bem o conceito, senão a gente faz confusão. Ó. Jesus veio ao nosso mundo, Mensagens Escolhidas 3:130. Jesus veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado, e para refutar a mentira de Satanás, que não era possível aos seres humanos guardar a lei de Deus. Cristo veio viver a lei no seu caráter humano, exatamente na mesma maneira pela qual todos podem viver na lei, exatamente como todos podem viver a lei na natureza humana, se procederem como Cristo procedeu. Isso aí é perfeito. Ok? A página? Ok. Agora olhem só um detalhe. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos. Mas aí a pessoa fala, tá vendo? Ele não tinha natureza decaída. Mas é quando você vira a página, vira de novo, diz assim, Jesus assumiu a nossa natureza decaída. Então aqui quando diz que não tinha a corrupta deslealdade decaída, está falando de pessoas que têm a vida de pecado. Ele nunca acessou a sua tendência. Então ele nunca contaminou a sua alma com a pecaminosidade. Ó. Agora eu vou ler a citação na íntegra. 131, ó. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e decaída que nós possuímos, pois então ele não poderia ser um sacrifício perfeito. Mas aqui não está colocando que Jesus não tinha natureza pecaminosa. Está colocando que ele nunca cedeu às tentações que ele sofreu. Ele nunca cedeu nem mesmo às suas tendências herdadas naturais. Não digo uma tendência herdada natural. Não, natural. Não. Natural, do pai, da mãe? Fome. É inerente a nós. Isso a gente herda. Sede. Dormir. Essas coisas são pecado? Então por que Eva pecou ao comer o fruto? Por que Jesus pecaria ao comer o pão? Então mesmo as tendências herdadas que são naturais devem ser subjugadas. Não, dominadas não. Perdão. Devem ser dominadas, devem ser subjugadas. Quer dizer que porque comer uma tendência natural, eu vou comer 5 pães integrais? Natural ainda? Não. Isso também deve ser dominado. Encostar na madeira é pecado? Não. Uzá morreu o dia que tocou na arca de madeira. Então, Jesus não cedia nem mesmo as tendências naturais que ele possuía. Então, quando lidamos com o assunto da natureza humana de Jesus, nós temos que tomar muito cuidado para não colocá-lo aquém da salvação humana, mas também não devemos colocá-lo além da corrupção da natureza humana. Como eu estava falando, uma vez eu assisti uma pregação de uma pessoa que falou que para ele ser tentado em todas as coisas, ele teve que ser tentado no homossexualismo. Ele teve que desejar estar com o homem, ele teve que ser tentado no roubo, ele teve que ser tentado também no adultério. Mas ele identifica-se com pessoas que são tentadas nestas coisas nas 3 tentações do deserto. Ali está a raiz, como diz o Desejado na página 116 e o livro Temperança também. Nessas 3 tentações encontramos a origem, o ponto de inserção de todas as tentações que o homem sofre. Todas as tentações. Então, são 3 coisas diferentes. Uma coisa são as que a gente herda das gerações por nascimento. A outra coisa é a natureza que a gente herdou de Adão. Que a gente herdou por causa... A gente herda do mesmo jeito também. Só que a natureza a gente
na verdade, não precisa vencer a natureza. Vencer as tendências. É vencer as tendências inerentes ligadas à natureza. O que estiver vivo, quando Jesus voltar, ele vai ser transformado num corpo de glória e daí sim Perde a natureza pecaminosa. perde a natureza pecaminosa. Exatamente. Tá. Mas as tendências devem ser vencidas, porque são herdadas. Tendências para o mal. Isso. Porque eu entendi isso. Deixa eu continuar. E aí tem uma terceira coisa. Tem as tendências que nós herdamos, que são naturais, e as cultivadas. As cultivadas é que tem que ser vencidas. Mas aí e o caráter? Porque o caráter, então, por isso que eu vou ter que vencer cada tendência. Então, as tendências é que formam o caráter? Porque, tá, o caráter é o que desenvolve. Eu desenvolvo, então são três coisas. O caráter é a prática, é o dia a dia. As ações que vão somadas em seu conjunto. Como vai reagir às tendências, vai formar seu caráter. No conjunto. O caráter ele é formado a partir das tendências. Não, da vitória sobre as tendências, né? Ou não. Não, o caráter é bom, eu estou falando o caráter é bom, o caráter é justo. É, o caráter são as tendências e a natureza. Mas deixa eu falar o seguinte. Deixa eu fazer uma observação aqui. Irmãos, natureza pecaminosa é muito simples. É uma natureza enfraquecida. Só isso. Não significa necessariamente com tendências para o mal. É uma natureza enfraquecida em que você... Por exemplo, Enoque parou de pecar em algum momento. Só que Enoque continuou com a natureza enfraquecida. Ele não era como Adão. Adão obedecia a Deus naturalmente. E todos nós sempre iremos obedecer a Deus sobrenaturalmente. A não ser a partir da segunda vinda de Cristo. E aí voltaremos a obedecer a Deus naturalmente, sem a necessidade da interferência do Espírito Santo. É porque, na verdade, as pessoas colocam uma carga muito grande em cima da questão da natureza pecaminosa. Mas é como no momento colocar, é simplesmente uma fragilidade que redundou com o pecado de Adão, a qual nos inclina, mas não determina, como a torre de Pisga, a não fazer a vontade de Deus. Mas o raciocínio do irmão está certo. Natureza é um título, natureza, tá? Nós herdamos natureza, geneticamente. No nível inferior, a natureza pode se dividir em tendências boas e tendências más. Nós herdamos essas duas coisas, boas e más. Natureza é um título geral. Natureza enfraquecida, como ele falou, muito bom. Nessa natureza enfraquecida tem tendências boas e más. Nós já nascemos com um pouco, entendeu? Jesus tinha mais boas do que más, mas tinha más também. Entendeu? No terceiro nível vem o caráter. É o que eu faço com a minha natureza? O que eu faço com as minhas tendências boas e más? Domino as más, forma o caráter. Então são três níveis aí: natureza, tendências e caráter. É uma pena que não tem um quadro negro aí, porque essa terminologia confunde mesmo. Ficou claro agora então? Eu acho que a minha dúvida não é comigo, não. Eu acho que a minha dúvida é de muitas pessoas. Mas ficou claro agora então? Nós temos o domínio sobre as tendências e sobre das três coisas. Menos a natureza que a gente não tem disso tudo. Para mim, o que ficou de síntese de tudo isso é assim, para mim. É que eu preciso vencer as tendências, mas quem vai vencer, quem vai fazer a transformação do caráter na minha vida é o próprio Cristo. É através do Espírito Santo. Então ele vai transformar meu caráter à medida que eu falo. Mas eu preciso tomar a decisão de vencer aquelas tendências. Que na hora que eu quero fazer uma coisa, eu já entendi que não dá para fazer. Não posso porque a lei diz que eu não posso. Mas eu tenho tendências naturais a querer aquilo. Eu tenho que buscar Jesus. Eu tenho que vencer a tendência naquela hora, né? Buscando a Jesus. A busca de Jesus eu tenho que fazer no dia a dia. Mas naquele momento. Naquela hora você tem que buscar Jesus ali. É isso aí. E daí eu preciso não fazer pronto. É mais ou menos isso aí.
Ô, Silveirinho, quando Salomão teve um sonho e Deus pediu que ele fizesse um pedido, tal, ele pediu sabedoria e discernimento. Discernimento é a capacidade, por exemplo, com sabedoria você sabe o que é certo e o que é errado, mas discernimento é a capacidade de escolher o certo. Não, é o contrário, irmão. Discernimento é a capacidade de distinguir. Sabedoria é a capacidade de fazer a escolha certa. Isso. Então, de qualquer forma, os dois são dons de Deus. Com certeza. Com certeza. Vamos deixar ele continuar? Mas até aqui ficou claro, né? Agora a gente continua. O que deu dele, hein? Tá, vamos lá, meus irmãos. Está sendo gravado, né? Eu creio que seja por isso. Não, depois ele edita, Mas isso aqui... Mas até agora não está clareando mais, né? Vamos lá. Na multidão dos conselhos... A sabedoria. Tá, mas olha, o nosso foco aqui não seria, houve várias contribuições que estão conectadas ao tema, mas seria mostrar que na verdade Jesus tomou uma natureza pecaminosa, todavia sem pecado, destituído de pecado. Em síntese, podemos dizer que nós não vamos vencer as nossas tendências herdadas, mas as propensões para o mal podemos vencer, porque eu não preciso vencer, por exemplo, a fome, que eu também herdo. As tendências boas não é necessário vencer, os cansaços, isso vai ser inerente à nossa natureza, mas tudo aquilo que é propensão má, adultério, roubo, sei lá, qualquer coisa, como diz o texto, deve ser eliminado do nosso caráter. Jesus não tinha propensões má, por quê? Porque ele nunca cultivou isso. Então, se uma pessoa não cultiva, logo ela não vai ter também. E aqueles que já cultivaram precisa eliminar. Aqueles que eu já bebi e eu venci essa tendência. Que é legal, a gente está falando de Jesus, coisa e tal. No Desejar Todas as Nações fala, sempre que vinha aquela tentação, e Jesus sempre falava, assim está escrito. Usava a palavra. Usava a palavra de Deus. Eu quero ler para vocês aqui o Desejado, página 117, que diz assim: Satanás apontou para o pecado de Adão como prova de que a lei de Deus era injusta e não podia ser obedecida. Cristo devia redimir nossa humanidade na falha de Adão. Quando quando Adão fora vencido pelo tentador, não tinha sobre si, olha, tenta considerar, mas presta atenção na leitura. Quando Adão foi vencido pelo tentador, ele não tinha sobre si nenhum dos efeitos do pecado. Encontrava-se na pujança da perfeita varonilidade, possuindo pleno vigor da mente e do corpo, caráter, mente, corpo. Achava-se circundado das glórias do Éden e em comunicação diária com seres celestiais. Não assim quanto a Jesus, quando penetrou no deserto para medir-se com Satanás. Por 4.000 anos estivera a raça a decrescer em força física e decrescer em forças físicas, vigor mental e também moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Unicamente assim ele poderia nos vencer. Ele poderia vencer e nos redimir. Pretendem muitos que era impossível para Cristo ser vencido pela tentação e pecar. Neste caso, não teria sido colocado na posição de Adão e não poderia haver obtido vitória se aquele deixara de ganhar, se ele não tivesse possibilidade de queda. Se tivéssemos, em certo sentido, uma prova maior do que Cristo teve, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Mas nosso Salvador revestiu-se da humanidade com todas as contingências pertencentes à mesma. Todas as contingências. Tomou a natureza humana do homem com a possibilidade de ceder às tentações. Com a possibilidade de ceder. E agora... É claro. E agora, Desejado 49, o outro foi Desejado 117. 49 diz assim: teria sido, mas não foi, porque teria sido uma
quase infinita humilhação, Jesus ter se revestido da natureza humana dos anjos. Não, Da natureza não. Perdão, eu li errado. Teria sido, é que eu li errado. Eu até estava escrito errado. Natureza humana dos anjos. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se na natureza humana quando esta permanecia como a de Adão no seu estado de inocência. Já seria uma humilhação. Mas Jesus aceitou a humanidade quando esta havia já enfraquecido por 4.000 anos. Foi pior. É muito pior. Então ele assumiu a natureza de Adão 4.000 anos depois. Foi muito pior. Já teria. No Deserto da Tentação, página 14, diz assim. Deserto da Tentação, página 14. Na outra edição mais antiga, 18. Mas diz assim, a grande obra da redenção só poderia ser efetuada pelo Redentor, ao tomar ele o lugar do Adão caído. Deserto da Tentação, página 14. Ao tomar ele o lugar do Adão caído. Irmão, uma citação em Mensagens Escolhidas, página 408, que diz assim: tenho recebido cartas afirmando que Cristo não poderia ter tido a mesma natureza que o homem, pois nesse caso teria caído sob tentações semelhantes. Se não possuísse natureza humana, não poderia ter sido exemplo nosso. Se não fosse pensado como o homem tem sido. Se não lhe tivesse sido possível seguir a tentação, não poderia ser nosso auxiliador. Era uma solene realidade esta, que Cristo veio para ferir as batalhas como homem em favor do homem. Sua tentação e vitória nos dizem que a humanidade deve copiar o modelo. Deve o homem tornar-se participante da natureza divina. Amém. Tudo que esteja disponível a Cristo está disponível a nós. Mensagens Escolhidas, volume 1 também, página 256, diz assim: tomando sobre si a natureza humana em seu estado decaído, Cristo não participou no mínimo que fosse do seu pecado. Se assim fosse, tivesse participado do seu pecado, a ira divina teria vindo sobre Cristo, como sobreveio a Adão. Cristo e a igreja teriam ficado sem esperança. Então ele veio com a natureza humana decaída, porém não experimentou a pecaminosidade do homem. Agora eu vou ler aqui mais alguns fragmentos. Pondo de lado, Mensagens Escolhidas 3, 128, diz assim: pondo de lado sua coroa real, Jesus dignou-se a descer passo a passo até atingir o nível da humanidade decaída, passo a passo. Só para terminar rapidinho a leitura. Sua natureza humana foi criada, era uma natureza idêntica à nossa. Muito bom. 129, para 129. 130 diz assim: Cristo veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado, e para refutar a mentira de Satanás. Cristo veio viver a lei no seu caráter humano exatamente na mesma maneira pela qual todos podem viver na sua natureza humana. Página 130. Deixa eu só terminar a leitura aqui, pequenas citações. Na página... Eu marquei vários textos, mas eu estou tendo que pular, porque já tocaram o sino. Na página 141 diz assim: Cristo, o segundo Adão, veio em semelhança de carne pecaminosa. Mensagens Escolhidas 3, 141. Medicina e Salvação, página 181, o último parágrafo diz assim: Cristo tomou sobre a sua natureza sem pecado a nossa natureza pecaminosa. São textos claríssimos. Romanos 8:3 diz assim: que Deus condenou o pecado na carne, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa. Aí nós vamos falar, semelhança não é igual. Só que a questão linguística,
Este verso nos aproxima mais de Adão antes do pecado ou depois do pecado? Depois do pecado. Qual é a página? 181. Então tem muitos textos, irmãos, que lançam uma ideia naturalmente clara. O semelhante, ele tem esse viés aí, né? Mas o semelhante aí é igual, gente. É igual. João na ilha de Patmos, viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Era o Filho do Homem ou não era o Filho do Homem? Era o próprio. Então semelhante é o próprio. Então, eu leio aquele texto que você leu lá, Severino, falando que nós temos que vencer tendências. E diz que Cristo não tinha que vencer tendências. E isso aí eu não tenho. Então existe alguma coisa que nós temos que vencer, que não precisou. E agora, para mim ficou claro, eu acredito que para muitas pessoas aqui também, é que por que nós temos que vencer as tendências e Cristo não teve que vencer? Quando nós nascemos, nós caímos em pecado já no momento que nós nos entendemos como ser humano, a gente já começa a pecar tudo. Então a gente praticou aquilo que era a nossa tendência, a gente já pratica isso sempre. No momento que a gente entende que a gente precisa mudar isso, então agora eu já caí, eu já vivi pecado, e agora eu preciso ser redimido disso. Cristo não passou por isso ele não tem que vencer as tendências, nós temos. Eu acredito assim, por mais que exista a visão de que Jesus não teve natureza humana pecaminosa, eu pesquisei, existem pelo menos 7 ou 8 textos da irmã White que dizem assim, que ele tomou uma natureza humana pecaminosa. Então, o que fazer com esses textos? Aí alguém pode usar a carta Baker, por exemplo, que tem uma referência forte. Mas ainda assim, matematicamente falando, seriam 7 contra 1. Seriam 7 contra 1. Então, como explicar, se Jesus não veio com uma natureza pecaminosa, como explicar essa quase dezena de textos que diz que ele veio com natureza pecaminosa? Deveria então existir uma maneira de explicar. Não existe texto que diz assim, nem que lança muita margem, Jesus veio com a natureza de Adão antes do pecado, não pecaminosa. Mas existem esses textos claros, como a gente leu aqui, que ele tomou uma natureza humana pecaminosa, porém sem pecado, como aqui Verdade sobre os Anjos 157 diz, ele não assumira nem mesmo a natureza dos anjos, mas sim a humanidade, perfeitamente idêntica à nossa, exceto pela mancha do pecado que em nós existe, ou exceto pela mancha do pecado, na verdade. Mas por que temos a mancha do pecado? Porque nascemos com ela? Não, é porque caímos. É porque caímos em transgressão. A gente não nasce com pecado. Nós escolhemos. E um pai e uma mãe, quando são espirituais e criam filho ali, como é que fica? É isso aí. A gente não caiu no pecado, né? Fica assim, com a natureza pecaminosa, mas não temos caído no pecado. Não, isso. Irmãos, nós vamos agora ter que fazer o fechamento. Tá? Vamos aproveitar esses últimos minutos que nos resta para fazer o fechamento. Eu não quero dizer assim, o que mais importa é o que Jesus representa para mim e tal, porque eu acredito que saber que Jesus teve a mesma natureza que eu me motiva a batalhar um pouco mais. Eu saber que ele veio na mesma realidade, que ele foi fabricado no mesmo forno e lidou com as mesmas coisas com as quais eu tenho que lidar. Isso me aproxima um pouco mais da possibilidade de salvação. A irmã White fala que Adão poderia construir um caráter justo por sua própria, já leram o texto? Por sua própria justiça. Ele era justo. Mas eu não sou Adão e nem tampouco vivo no Éden. Então eu preciso de um Salvador aqui, não é? Eu não preciso que seja provado que Adão poderia ter vencido. Para mim não importa, já tem longe lá 6 mil anos. Eu preciso de um exemplo hoje, não de 6 mil anos atrás. Se ele poderia ter vencido, é com ele lá. Eu quero saber se eu posso vencer. Eu quero saber se o meu modelo me dá suporte para eu vencer. Por isso que a irmã White fala nesse livro aqui, a Mensagem Escolhidas 3, que Cristo foi um modelo enviado do céu, tendo as mesmas possibilidades que nós, para que possamos segui-lo. Então, como que eu ia seguir um exemplo que mostrou para Adão que poderia ter vencido?
sendo que eu é que necessito de um Salvador. Se Cristo tivesse vindo na realidade de Adão, como bem foi colocado no livro de Estudos Bíblicos da Igreja Antigo, ele seria colocado à parte do local que se necessitava de auxílio. E o auxílio que nós necessitamos justamente foi depois do pecado, não antes. O homem tinha sido expulso do Éden. Então, meus irmãos, na verdade, quando a Bíblia ensina que Cristo tomou uma carne semelhante à nossa, mesmo na natureza pecaminosa, isso nos aproxima mais de Deus e nos dá maiores possibilidades de sermos salvos. Agora, é claro que amanhã nós vamos estudar um tema também para poder entendermos um pouco melhor isso. Por quê? Porque às vezes existe também uma apresentação exacerbada daquilo que Deus requer de nós. E no ímpeto, muitas vezes, de defender a verdade, uma pessoa acaba dizendo que devemos fazer aquilo que Deus nem pediu. Ou seja, e além do que Deus quer também. No sentido de superar a expectativa de um Pai Celestial, é válido? Mas Deus não nos condenará por aquilo que a nossa natureza humana também não nos permite oferecer. Por exemplo, Deus não exigiu que Cristo tivesse a sua própria vontade. Deus não exigiu. Deus estava preocupado pelo quê? Não, se você quiser a minha vontade e abrir mão da sua, porque Jesus não tinha uma vontade também, eu não quero beber o cálice. Já pensou? Porque tem pessoas que acreditam que vai chegar um momento, isso que o senhor está pensando, que nós vamos até mesmo sair da possibilidade de tentação. E isso nunca vai acontecer. Nós sempre vamos ser tentados até o dia que a gente tiver, até o dia da glorificação, enquanto estivermos aqui. Então Deus não exige de nós aquilo também que está além da nossa capacidade de oferecer. E é justamente o que nós vamos estudar amanhã lá em cima. Até que ponto realmente, até que ponto Deus exige da nossa constituição humana? Até que ponto? Por exemplo, o perfeccionismo sim ensina que o homem alcança a capacidade ou o nível de ser impecável. Essa era a ideia da carne santa. Meus irmãos, mas se nem os anjos são impecáveis, quem dirá nós aqui embaixo? Porque os anjos não são impecáveis. Qual é a prova que temos? Essa parte que está aqui conosco. Eles cometeram pecados. Agora, qual é a outra prova que temos de que mesmo os anjos podem cometer um erro? Qual é a prova que temos? O próprio Satanás, né? Não, os anjos que não caíram. Além dessa. Até a cruz, o texto diz que eles tinham simpatia com Satanás. Isso não me parece algo bom. Sim, é verdade. E Deus não os condenou por isso. Deus também não lançou um rosto. Mas o desejado de todas as nações, na parte 761, diz assim: na cruz os laços de simpatia. O texto diz assim: na cruz os laços de simpatia. Então tinha o quê? Dúvida, mas o quê? Laço de simpatia. Aí na cruz o que houve com esse laço de simpatia? O texto diz que foi rompido. Na cruz o texto diz que o laço de simpatia foi rompido. Se na cruz foi rompido o laço de simpatia, até a cruz tinha. Mas Deus nunca condenou os anjos por isso. Por quê? Porque é Deus quem chega lá na frente, como atrás. Nós não. Ele não respeita também o livre-arbítrio, mas além disso ele é compreensivo com a limitação da criatura, como nós vamos ver amanhã. Gostaria de acrescentar uma coisinha aí. Tem três textos bíblicos que aclaram muito isso aí, da natureza pecaminosa de Cristo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala que Deus tem feito o homem à sua semelhança. No capítulo 5 fala assim: este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança de Deus, o fez. Versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou filho à sua semelhança. Os filhos descendentes de Adão são feitos à semelhança de quem? De Adão. Não de Deus. Então, a genealogia de Mateus capítulo 1 fala que Jesus é descendente de quem? De Adão. Não de Deus. E Romanos fala aí que por causa de um homem entrou o pecado no mundo, todos pecaram. Era Jesus homem, sim ou não? Era. Jesus não pecou por a sua
vontade, não tem pecado, a Bíblia fala, mas tinha aquela tendência, ou seja, ele estava embaixo da possibilidade do pecado, por ser filho de Adão. Não fala que ele tinha pecado, porque tem dois pecados. O pecado original, que significa eu nasci inocentemente no pecado de Adão. Ou seja, com a tendência da morte, porque o salário, a paga do pecado é a morte. Morreu Jesus? Sim. Então ele tem pagado igual que todos, igual que Adão. Mas ele não tem feito pecado, ele só conscientemente. Amém. E outra para acrescentar só um pouquinho aí, a palavra similar, semelhante, que vocês lembraram. Lembramos que estamos traduzindo, lendo a tradução em português. Em inglês, a palavra que Mark White utiliza é similar. E similar é igual, é a mesma coisa que falar igual. Não tem outro jeito. Então a palavra similar tem em inglês duas conotações. Conotação de semelhante, parecido, e tem também a conotação de igual. Então, como ela só utiliza uma, então no contexto dá para traduzir igual. Amém. Obrigado, irmão, pela contribuição. Meus irmãos, se vocês ficaram com algumas dúvidas, orem ao Espírito Santo, ele é o melhor professor que podemos ter. E se... A natureza humana foi criada, onde que está? Sua natureza Tá, humana. depois eu vejo aqui para você o texto. Só esperar um pouquinho. A gente vê. E aí, meus irmãos, qualquer coisa a gente vai estar por aqui, na minha humilde possibilidade de... Não, pode ir lá em casa também se quiser, lá em Capitólio. Mas, na minha humilde capacidade de talvez esclarecer mais, vocês podem me procurar, mas eu já vi que outros aqui já dominam o tema. E vamos avançar. Porque precisamos avançar, que a noite vem. E temos que trabalhar enquanto é dia. Vamos agradecer. Bondoso Deus, amado Pai, agradecemos a Ti por seu carinho, sua misericórdia e sua compaixão. Agradecemos porque um dia o Senhor se dignou a descer até nós, até o nosso nível, para nos salvar da maldição do pecado, fazendo-se maldito por nós. Nos colocamos em Suas mãos, que o Seu Santo Espírito possa ajudar a clarear em nossas mentes aquilo que não ficou claro. Agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Congresso Missionários Voluntários, o Ministério Independente, defendendo a identidade adventista do sétimo dia e proclamando as 3 mensagens angélicas. Para mais recursos como este, acesse congressomv.org.